Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje, vamos aprender o Teorema do Valor Médio. Preparados? Então vamos para a aula. Nessa aula a gente vai falar sobre o Teorema do Valor Médio, mas antes de falar dele, tem um teorema mais básico que é interessante a gente observar para poder entender o Teorema do Valor Médio, que é o Teorema de Euler. O Teorema de Euler ele fala o seguinte: se a gente tiver uma função f que satisfaça as seguintes hipóteses. A primeira delas é que f seja contínua num intervalo fechado entre a e b. Ela tem que ser contínua, então ela tem que ser definida. A segunda hipótese é que f ela é derivável entre a e b, mas não necessariamente em a e b. Por exemplo, ela pode ser definida só até a e só até b e não existir fora desse intervalo. Então ela não seria derivável, porque daí não teria derivada no lado esquerdo, né? Ou no lado direito do b. Ok. E a terceira hipótese é que a f de a seja igual a f de b. Então veja só, aqui eu desenhei alguns exemplos que diz o seguinte, ó, a f de a e a f de b são iguais. São iguais. Aqui. O que o teorema está dizendo é que se uma f satisfizer essas três hipóteses, então existe um número c dentro desse intervalo entre a e b, tal que a derivada de c, a derivada da f no ponto c seja igual a zero. Ou seja, a inclinação vai ter que ser zero. Na verdade, essas três figuras aqui deixam muito claro o que o teorema está dizendo. Então a gente pode ver o seguinte: naquela primeira figura aqui, ó, a gente tem uma função que ela é contínua e ela é constante. Então a gente pode pegar qualquer ponto entre a e b, um ponto c qualquer, e a gente vê que a derivada dela é igual a zero naquele ponto. Qualquer ponto entre a e b. Beleza. Esse outro exemplo aqui, ó, é uma função que faz o seguinte, ó, ela sobe e para ela chegar no b no f de a igual a b aqui, o f de a igual ao f de b, ela vai ter que ter um máximo, tá? Então é isso que o teorema está dizendo. Entre a e b ela tem que ter pelo menos um máximo ou um mínimo, ou mais de um. Então aqui vai ter um ponto, né, que a derivada é zero, aqui em C, ok? Ou seja, inclinação igual a zero. Aqui no caso, a gente tem dois pontos. A gente tem um máximo e um mínimo. Ok? Então aqui ó, a gente teria um C1 e um C2. Aqui tem infinitos Cs. Aqui nesse caso aqui tem 2. Certo? E aqui, então a gente tem um máximo ou um mínimo. São umas possibilidades. Aqui eu vou fazer a reta de inclinação zero. Ok? Então esse teorema na verdade, quando a gente vê o desenho, a representação geográfica, métrica dele, ele é bem óbvio, né? Mas ele é interessante que a gente veja ele, defina, antes de definir o teorema do valor médio, ok? Que a gente vê que ele explica, por exemplo, uma situação de cinemática, quando a gente, por exemplo, joga uma pedra para cima. Quando você joga uma pedra para cima, né? Ela com certeza vai cair, porque a gente tem a gravidade, né? Então a gente joga para cima, ela cai. Só que se a gente jogou ela para cá e ela caiu e passou pela mesma altura onde a gente jogou, o teorema está dizendo que existe algum ponto onde a velocidade vai ser zero, né? Ou seja, a derivada da posição vai ser zero e a pedra vai começar a cair. Então esse teorema é bem interessante quando a gente vê o análogo físico dele, ok? Então, por exemplo, aqui a gente joga a pedra para cima, tem um ponto máximo onde a velocidade é zero e depois ela cai e quando ela chega na mesma altura inicial, né, se ela sai de um ponto, de uma altura e volta para a mesma altura, em algum momento ela passou por um ponto de velocidade zero. Então o teorema do valor médio ele nos diz o seguinte: seja uma função f que satisfaça essas seguintes hipóteses. Agora a gente tem duas hipóteses. A f é contínua no intervalo fechado entre a e b e ela é derivável no intervalo aberto de a e b. Beleza. Então, o que o teorema do valor médio nos diz
é que deve existir entre esse intervalo, não necessariamente o A e o B estão na mesma altura, mas mesmo que eles estejam em alturas diferentes, aqui e aqui, o teorema diz o seguinte: deve haver um número C no meio desse intervalo, tá? De forma que a derivada da função nesse ponto C seja igual a isso aqui, ó, a f em B menos f em A sobre B menos A. Só que se a gente olhar bem para isso daqui é a inclinação da secante entre A e B, da secante que passa entre o ponto A e o ponto B, entre o ponto A e o ponto B, ok? A gente vai olhar o ponto A como sendo A e F de A, ok? Eu não vou escrever isso aqui, senão vai ficar bem poluído o meu gráfico e a gente perde o foco. Mas a ideia aqui é a seguinte: então a gente tem esses dois pontos, ponto A e ponto B, que é a função em x igual a A e x igual a B, e existe uma reta secante entre esses dois pontos. Então olha só, uma reta secante é a reta que passa pelos dois pontos. Então, aqui, nesse outro exemplo, a reta secante é aqui, ó. No teorema de Rolle, a reta secante ela é uma curva horizontal, é uma constante. Aqui a gente já tem uma curva com inclinação. O que o teorema do valor médio diz é que, se a gente olhar aqui, ó, nesse primeiro exemplo, deve haver algum ponto aqui no meio cuja derivada nesse ponto ela é igual à inclinação da reta secante. Então, de fato, a gente vê que existe um ponto C aqui. Então, eu vou fazer em preto, tá? Então, existe um ponto C aqui, no qual a derivada da função, ou seja, a inclinação da tangente naquele ponto C, aqui, a inclinação da tangente que passa pelo ponto C, ou seja, a derivada da função no ponto C, é igual à inclinação da secante entre o ponto A e o ponto B. Esse é o teorema do valor médio, ok? Então, aqui no primeiro gráfico fica bem claro. No segundo gráfico, a gente vê que já existem dois pontos Cs. A gente tem esse dk, assim, ó, inclinação, uma reta paralela à secante de AB. E aqui a gente tem outra reta paralela. Aqui. Então a gente tem aqui um C1 e um C2. C1 e C2, nos quais, em ambos, satisfaz essa equação aqui. De fato, quando a gente olha para o teorema do valor médio, ele pode ser escrito como a equação de uma reta, né? No caso, ele está dizendo que a equação da reta secante, ó, reparem nessa daqui, isso aqui é uma equação de reta, né? É a equação da reta secante entre o ponto A e B. E ele está dizendo que a inclinação dessa equação, dessa reta, é a inclinação num certo ponto C. Aqui, ok? Ele está dizendo que a inclinação dessa é igual à inclinação em um certo ponto C entre A e B, ok? Esse é o teorema do valor médio e a gente vai ver a demonstração desse teorema agora. Então, para demonstrar o teorema do valor médio, a gente vai pensar no seguinte: a gente vai pegar dois pontos A e B, né, numa função f de x que satisfaz as condições do teorema, que ela é contínua entre A e B, incluindo A e B, e ela é derivável entre A e B, excluindo A e B, né, não necessariamente em A e B. Então, quando a gente escreve a equação da reta secante, que passa de A para B, a gente tem a seguinte coisa, para um dado valor de y, o y aqui, né, então o y aqui, né, ele vai ser, a gente vai escrever o seguinte: y menos a função no ponto A
ela é igual à inclinação dessa reta, que é dada pela diferença entre os y, né? O f em b menos o f em a dividido pelo b menos a. Então aqui a gente tem a inclinação considerando esses dois pontos que a gente conhece. E aí a gente vai ter dado um x menos o a. É assim que a gente escreve a reta secante para dois pontos se a gente tem essa inclinação aqui. Ok, de fato o y para essa reta secante vai ser a f em a mais, aí a gente vai ter essa inclinação que é a f em b menos a f em a dividido por b menos a, e aqui a gente vai multiplicar por x menos a, ok? Então, deem uma conferida nisso daqui, ver se vocês entenderam direitinho, mas é a equação da reta secante que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Ok, a partir dessa equação da reta secante, a gente vai definir uma função que dá a diferença entre a reta secante e a própria função que vai entre A e B, ok? Então aqui a gente tem a f de x e a gente tem a h, que é essa diferença. E aí como é que a gente vai ter escrever a h? Então a gente vai escrever a h da seguinte maneira: a gente tem que a h de x, ela é a f de x, que é a nossa função, menos a y, que é a equação da reta tangente. Então a gente vai ter menos f em a menos f em b menos f em a dividido por b menos a multiplicando x menos a, ok? Então essa é a função dada pela diferença, por essa diferença aqui, entre o ponto A e o ponto B, e aí a gente tem a secante. De fato, quando a gente olha para essa função h, ela satisfaz as três hipóteses do teorema de Rowley. Olha só, a primeira delas é que a h de x ela é contínua em A e B, no intervalo entre A e B fechado, incluindo A e B. A gente também que a h de x ela é derivável. Como é que a gente sabe que ela é contínua e derivável? Bom, ela é definida a partir de uma função que ela é contínua e derivável menos uma reta, que é um polinômio que é contínuo e derivável. Então a diferença, ela também é contínua e derivável, né? Aqui no caso contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto, porque ela não necessariamente precisa ser derivável nos extremos, ok? Aí a terceira hipótese é o seguinte: o h em A é igual ao h em B. E é mesmo? Bom, então a gente pode verificar o h em A. O h em A é o seguinte: é o f em A menos o f em A menos, aí aqui a gente tem essa razão, f de B menos a f de A dividido por B menos A, só que aqui a gente tem A menos A. Então a gente vê que isso daqui é zero e isso daqui é zero. Então esse termo morre, esse termo morre. Aqui então o h em A é igual a zero. Então eu vou escrever aqui, ó. E aí a gente tem o h em B. Como é que é o h em B? A gente tem o f em A, aliás, em B, né? Menos o f em A. Então a gente tem a diferença. Aí aqui a gente vai ter menos, olha só. Aqui a gente vai ter, no numerador, essa diferença. F em B menos f em A. E aqui a gente vai ter B menos A. Só que aqui a gente tem B menos A. Então isso daqui e isso daqui, ó, a gente pode dividir um pelo outro e fica 1. Então a gente tem a F em B menos, aqui menos com menos vai dar mais, a F em A. Então isso daqui também vai dar zero, ok? Portanto, o H em A é zero e o H em B é zero. Na verdade, só analisando geometricamente o gráfico, a gente já verificaria isso.
mas aqui, algebricamente, a gente verifica também. Então, ela satisfaz o teorema de Rolle. E o teorema de Rolle, ele nos diz, né, pelo teorema de Rolle, a gente tem que existe um ponto C em que h de C, a derivada do h no ponto C vai ser igual a zero. Tá? Então esse daqui é o teorema de Rolle. Ok? Porque a gente verificou que o h satisfaz as três hipóteses do teorema de Rolle, então deve ter um ponto C no qual a derivada do h é igual a zero. Então vamos ver o seguinte. A derivada do h ser igual a zero, então a gente vai pegar a derivada do h, ela vai ser a derivada da f, certo? A derivada da f em a, isso daqui é uma constante, isso daqui é uma constante e o a é uma constante. Então a gente derivando esse termo vai ficar zero, a derivada do a aqui vai ficar zero, e a gente vai ficar só com menos essa razão do f em b menos o f em a, dividido por b menos a. Aqui. Ok? Então, ó, a derivada do h, o que o teorema de Rolle diz é que existe um ponto C que essa derivada vai ser zero. Então, a gente vai ter o f' em C menos essa razão. Na verdade, essa é a inclinação da reta tangente aqui, da reta secante aqui. Então, olha só, aqui a gente já chegou no teorema do valor médio, que existe um ponto C, tá? Existe um ponto C no qual a derivada no ponto C, ela é igual à derivada, à inclinação da reta secante entre B e A, que é dado por essa razão aqui. Ok? Então, esse daqui é o teorema do valor médio. Ele diz que existe um ponto C cuja derivada é dada por essa razão aqui, e essa razão é a inclinação da reta secante entre um ponto A e um ponto B da função, desde que a f satisfaça essas duas primeiras hipóteses, da f ser contínua, né, no intervalo fechado entre A e B, e ser derivável no intervalo aberto entre A e B. Ok? Então está aqui a demonstração algébrica do teorema do valor médio. Vamos ver o exemplo em que a nossa f de x é o x ao cubo menos x, definido no intervalo entre 0 e 2. Ele é um polinômio, então ele é definido de menos a mais infinito, mas a gente está interessado nesse intervalo específico para a gente poder analisar o teorema do valor médio. Então, olha só, será que a gente consegue achar qual é o ponto C no qual a inclinação é igual à inclinação da reta secante entre esses dois pontos? Bom, então vamos ver o seguinte. A gente sabe, pelo teorema do valor médio, então o teorema do valor médio, ele nos diz o seguinte, que a f no ponto 2 menos a f no ponto 0 é igual a derivada da f num ponto C, que a gente não conhece, multiplicando 2 menos 0, tá? Então, essa daqui é a segunda forma que a gente tinha colocado lá no início, né? Então, dado dois pontos, eu tenho a f em B menos a f em A, é igual a derivada num certo ponto C, que a gente não sabe qual é ainda, que multiplica 2b menos A. Beleza? Então, na prática, o que a gente tem é o seguinte. A gente sabe que a f em 2, a gente vai pegar 2 ao cubo, que é 8, menos 2, então a gente tem 6. A gente tem 6 aqui. E a f em 0 é 0, 6 menos 0, igual a derivada da f num ponto C, que a gente não sabe que ponto é esse, e aí aqui a gente tem 2. Ok? Então, deve ter algum ponto, né, C, no qual a derivada nesse ponto
satisfaça essa condição aqui. Então a gente tem a f', ela tem que ser 6 dividido por 2. A derivada no ponto C tem que ser igual a 3, ok? A questão é, qual é o ponto onde a derivada é igual a 3? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, a derivada da f, ela é 3x² menos 1. Beleza. E qual é o valor do x para que... Então a gente vai ter a f' em C, ela é o quê? 3c² menos 1. E a gente sabe que isso daqui tem que ser igual a 3. Porque essa é a inclinação da reta secante que passa por esses dois pontos aqui. Ok? Afinal de contas, aqui é 6 e aqui é 0. E aqui, então, ele subiu 6 quando se deslocou para a direita 2. Inclinação igual a 3. Qual é o ponto C dessa curva? Dessa curva aqui, qual é o ponto C? Onde a inclinação é 3, ou seja, a mesma inclinação da secante. É o ponto C que satisfaz essa condição aqui. Então a gente tem 3c² igual a 4, ou seja, c² igual a 4 terços. Ou ainda, a gente vai ter o C igual a mais ou menos 2 sobre raiz de 3. Agora, olha só, se a gente pegar o menos 2 sobre raiz de 3, a gente está aqui nos valores de x negativo e a gente está fora do intervalo, ok? Então a gente tem que cuidar do nosso intervalo. O que a gente está vendo aqui, que existe um ponto para valores de x negativo que satisfaz essa condição de inclinação, assim como um ponto de valor para x positivo dentro do intervalo. Então o teorema do valor médio, ele nos diz que o C, né, que existe um C e a gente conseguiu mostrar que o C é o 2 sobre raiz de 3, ok? Ou 2 raiz de 3 sobre 3. Então existe um ponto aqui que é um pouco maior do que 1, né? 2 sobre raiz de 3. Aqui, onde a inclinação da tangente, ou seja, a derivada, é igual à inclinação da secante, ok? Então, essa é uma aplicação do teorema do valor médio, ok? Aqui a gente tem a função, a secante de dois pontos dados, e aqui a gente vê que existe um ponto, e especificamente nesse ponto, x igual a 2 sobre raiz de 3, a inclinação da tangente nesse ponto, ou seja, a derivada da função nesse ponto, é igual à inclinação da secante no intervalo, ok? Nos limites do intervalo. Outra aplicação que a gente vai ter é a seguinte. Essa outra aplicação, ela depende um pouquinho de interpretação. Veja só. O problema está nos dizendo que é para a gente supor uma função que a gente não conhece qual é, a gente não conhece a função, mas a gente sabe que a f em 0 é menos 3. E que a derivada dela para qualquer valor de x nunca é maior do que 5. É sempre menor ou igual a 5. Ok? Então a gente tem a pergunta é, qual é o maior valor da f em 2 para que satisfaça esta condição de que a f em 0 é menos 3 e que a derivada de x nunca passe 5. Então a gente não sabe qual é a forma dessa função, mas a gente sabe que em 0, em 2, em 0 ela é menos 3 aqui, e em 2 ela nunca vai poder ter uma inclinação, a gente não sabe qual é o valor máximo, mas que ela tem uma inclinação máxima aqui. Beleza, o que a gente faz com isso tudo? Vamos lá. Utilizando o teorema do valor médio, a gente vai ter o seguinte. Então a gente não sabe qual é o valor da função no ponto 2, certo? Mas a gente sabe pelo teorema do valor médio que
a f no ponto 2 menos a f no ponto 0, ela é igual à inclinação num certo ponto C, que a gente não sabe qual é, vezes 2 menos 0, certo? Então esse é o teorema do valor médio, ok. De fato, o que a gente tem é que a gente não sabe qual é o valor da f em 2, mas a gente pode ver que a f em 2, ela vai ser aqui, essa f em 0 é menos 3, então ela vai passar para o outro lado como mais 3, então a gente vai ter 3 mais 2 vezes a derivada num certo ponto C. Então, a gente não sabe qual é o valor da f no ponto 2 e a gente não sabe qual é a derivada no ponto C. Mas a gente sabe que a maior derivada possível é 5, ok? Então a gente sabe que esse valor tem que ser menor ou igual, né? Sempre esse valor tem que ser menor ou igual que o valor máximo, que é 3 menos 2, aliás, mais 2 vezes 5, que é a máxima derivada, certo? Então, supor a máxima derivada. Isso daqui, de fato, é igual a 7. Então, a gente vê que a f em 2, ela é menor ou igual a 7. Nunca vai poder ser maior do que 7, por causa dessa restrição de derivada aqui. Mas pelo teorema do valor médio, a gente tem um valor máximo. Então, o máximo, o maior valor que a f em 2 pode assumir, nossa, aqui ficou feio, maior valor que a f em 2 pode assumir é 7, ok? Então utilizamos o teorema do valor médio, ele nos dá informações sobre a forma da função também, ok? Agora, a partir do teorema do valor médio, a gente consegue demonstrar outros teoremas que estão relacionados à derivada de funções. Esse teorema aqui, ele nos diz o seguinte: se a derivada de uma função for igual a zero para todo valor de x em um certo intervalo entre a e b, então a f é constante entre a e b. Na verdade, pelo que a gente já entende de derivada, geometricamente a gente já pode ver, não, isso aqui é óbvio, mas vamos ver como o teorema do valor médio nos demonstra isso. De fato, se a gente pegar um intervalo, se uma função ela é derivável no intervalo entre a e b, ela é contínua, então ela já deve satisfazer o teorema do valor médio. Então a gente vai pegar dois valores, x1 e x2, um intervalo dentro do intervalo AB, tá? A gente vai pegar o x1 e x2. E a gente, se o teorema do valor médio vale para o intervalo grande, vai valer para o intervalo menor também, porque a função é contínua e derivável. Beleza. Então a gente vai ter o teorema do valor médio, ele vai nos dizer o seguinte, que a f em x2 menos a f em x1 é igual a uma derivada num ponto C vezes x2 menos x1. Ok, beleza, isso daqui é o teorema do valor médio. De fato, se a derivada dela é zero para todo x, então em qualquer valor de C isso daqui vai ser zero. Ok? Então isso daqui é zero. Então o que a gente vai ter aqui é o seguinte, ó. Se isso daqui é zero, então portanto a gente tem que a f em x2 é igual a f em x1. Para quaisquer valores de x2 e x1 dentro do intervalo de A e B. Então, a f ela é constante porque ela assume o mesmo valor sempre para quaisquer dois valores dentro do intervalo entre A e B. Ok?
Então, esse é um teorema que ela é uma consequência, né? Aqui eu poderia escrever demonstração, mas é uma consequência do teorema do valor médio. Então, a gente tem um corolário que diz o seguinte: se a gente pegar duas funções que têm a mesma derivada para todo valor de x dentro de um certo intervalo, então a gente tem que a diferença entre essas funções é uma constante. Ou seja, se a gente pegar a f, ela é igual a g mais uma constante, ok? Porque, olha só, de fato, se a gente deriva isso daqui, faz derivada nos dois lados, a gente tem que a derivada da f é igual à derivada da g, e aqui fica zero, ok? Então, mas utilizando o teorema do valor médio, a gente vê o seguinte: se as derivadas são iguais, já automaticamente a gente está vendo que para elas serem iguais, elas têm que existir. Então, as funções têm que ser constantes, aliás, têm que ser contínuas. Então, elas se aplicam ao teorema do valor médio. Então, a gente vai definir uma função f grande como sendo a diferença entre a f e a g, certo? A gente vai ver que a derivada dessa f ela é igual à derivada da x menos a derivada da g, ok? E aí, se as duas derivadas são iguais, a gente tem que a derivada da f é igual a zero. Ou seja, se a derivada da diferença é igual a zero, então a diferença é uma constante. Ok? Então, se a gente define a diferença, certo? A gente deriva a diferença e a derivada vai ser igual a zero, porque as derivadas são iguais, então a diferença só pode ser constante, ok? Na verdade, eu falei que esse corolário ele é uma consequência do teorema do valor médio, mas de fato não é, né? É só uma característica entre derivadas de funções, ok? Então vamos ver se a gente consegue demonstrar a identidade que diz que o arco tangente de x mais o arco cotangente de x é igual a π sobre 2 usando cálculos e álgebra, né? Então, cálculos algébricos para fazer. O que a gente vai fazer é o seguinte: vamos considerar uma função como sendo essa soma, né, entre o arco tangente de x e o arco cotangente de x, ok? Então a gente tem essas duas funções. A f de x é a soma das duas. Agora imagine que a gente vai derivar essa função aqui. Quando a gente deriva o arco tangente de x, a gente tem 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Quando a gente deriva o arco cotangente de x, a gente tem menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. O que nos diz que a derivada da soma é igual a zero. Beleza. Então, se a derivada da soma é uma constante, se a derivada da soma é zero, então significa que a soma é uma constante. Tem que ser uma constante, certo? Então, a identidade diz que essa constante é π sobre 2. Então, será que a gente consegue demonstrar que essa constante é π sobre 2? Então, bom, de fato, se ela é constante, para qualquer valor de x, a gente deve ter a mesma diferença. Então, a gente vai fazer o seguinte: vamos ver, vamos tomar x igual a 1, só por uma questão de qualquer valor, né? Então, a gente vai pegar o seguinte, ó: se a f de 1, ela vai ser o arco tangente de 1 mais o arco cotangente
de 1. E aí, quando a gente olha qual é o arco cuja tangente é 1, isso aqui é π sobre 4. Só que qual é o arco cuja cotangente é 1? Isso daqui também é π sobre 4. Lembrando que a tangente é o seno sobre o cosseno e a cotangente é o cosseno sobre o seno. Então, de fato, é o ângulo quando o seno e o cosseno são iguais, certo? Isso vale para tangente e para cotangente. E o arco é o mesmo, que é o π sobre 4. Então, a gente tem que aqui, ó, a f em 1 é π sobre 2. Só que a gente já demonstrou que a derivada é zero, sempre, certo? Para qualquer valor de x. Então, a f para qualquer valor de x tem que ser π sobre 2. Ou seja, o arco tangente de x somado com o arco cotangente de x tem que ser π sobre 2 sempre. Então, na aula de hoje, a gente aprendeu o teorema do valor médio. Na próxima aula, a gente vai aprender como a derivada de uma função afeta a forma do seu gráfico. Lembrando que agora é com vocês. Façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso, a gente vai encerrar nossa aula hoje. Um abraço e até a próxima!